Meus amores, vamos dar sequência então na nossa aula de hoje. Vamos trabalhar um pouquinho agora de história. Vamos conhecer outra cultura que foi feita aqui também no Brasil, cultura em termos de plantação, certo? Que foi tida como ouro muito tempo e que ainda é também muito cara, apesar dos altos e baixos aí da saca do café, do preço da saca do café. O café ainda continua sendo o nosso cartão de visitas, certo? A nossa porta de entrada aí para a economia, certo? E como vocês viram na última aula de história, começamos aqui no Brasil, quando os portugueses vieram, começamos com a produção da cana-de-açúcar para a plantação da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, certo? Depois, começamos a descobrir outras riquezas no país e descobrimos as minas de ouro, certo? Então, fizemos os garimpos, né? E fomos trabalhando aí com garimpos, extraindo da natureza pedras preciosas, ouro. Depois, mais um tempo à frente, começaram a descobrir, então, que o Brasil era terra boa para plantio, e então começou a fazer lavouras de café. A partir daí, não parou mais, certo? Aí nós temos a história que vocês conhecem, as grandes produções cafeeiras que vocês conhecem, né? Alguns pais de vocês são produtores de café. E essa herança, né, veio aí dos nossos colonizadores. Então, vamos trabalhar as páginas 43 até a 46 e vamos conhecer um pouquinho mais desse ouro do Brasil. Vamos lá? Bom, do ouro para o café. Do ouro, das minas de ouro para o café. O café, pessoal, foi o principal produto de exportação da economia brasileira desde o século XIX até o início do século XX. A sua produção, ela alargou, ela tomou uma proporção tão grande a partir do Rio de Janeiro e indo ali em direção ao oeste de São Paulo. Então, caminhou ali quase que 2 estados, certo? No princípio, eram usados na produção do café a colheita manual. E até alguns tempos atrás também, né? A colheita manual, que tinha os apanhadores de café, né? Que tinha os boias frias. Eles iam para as lavouras para cuidar do café e apanhavam o café passando a mão nos galhos do café e tirando o café do galho, certo? Isso com as próprias mãos. Aí, depois disso, né, essa secagem nos terreiros era tudo feito manualmente. Tudo esparramado manualmente ali, com aqueles. É, parece um rodo, né, com uns garfos, né, diferentes, e virava o café para secagem no solo. Após esse processo, o produto era transportado por mulas, né, colocava dentro das sacas e colocava nas mulas, certo? No peso das costas, no lombo das mulas, e ia até o Rio de Janeiro para ser exportado, porque ia de navio, certo? Ia pelo mar. Então, o processo era demorado, a chegar ao destino desse produto também era demorado, porque era tudo muito manual, era muito demorado, as coisas não eram modernas como nós temos hoje. A produção do café ela gerou muito lucro para grande parte dos fazendeiros, né? Porque o café sempre teve boa aceitação no mercado. Parte desse lucro era investido na melhoria das tecnologias para a produção de uma nova colheita e também na compra de máquinas, certo? Que foram se tornando cada vez mais comum no campo com o passar dos tempos. E hoje ela é muito comum. Nas lavouras de café nós temos a colhedeira. Quando o dono não tem, ele aluga, né, a colhedeira, a colheitadeira. E durante toda a safra
aquela máquina fica na propriedade fazendo a colheita do café, mecanicamente. Acesse esse QR Code aqui, pessoal, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do café no Brasil e no mundo. É interessante, é um vídeo curto e dá para você ter uma noção de como que foi essa evolução, certo? Do início até nos dias atuais, certinho? É um vídeo pequeno que você pode acessar aí do seu aplicativo. Veja bem, nós temos duas questões aqui no livro que precisam ser respondidas, ok? Então, olha, apresente uma diferença entre o modo de como os indígenas e os portugueses exploravam a terra. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês. Os indígenas, eles trabalhavam a terra na agricultura de subsistência e também somente para seu sustento, ok? Então, eles usavam da natureza, tiravam da natureza só para o seu sustento. Nada de vender, nada de exportar, nada de comercializar. Eles não sabiam disso. Os portugueses exploravam a terra, quer dizer, usavam a terra para comercialização de tudo que eles encontrassem aqui na terra. Seja no garimpo, seja na produção da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, seja na produção, na plantação do café. Tudo era para comercialização, para venda, para exportar, certo? Então, era visando lucro. E os indígenas, não. Então, essa é a resposta que você deve colocar. Que os indígenas utilizavam a terra apenas para produzir e extrair os alimentos e os produtos para o seu consumo. Os portugueses faziam uso da terra com o objetivo de exportar os produtos para a Europa, porque ia de navio, tá? Ou comercializá-los em outras regiões, visando lucro, pessoal, visando dinheiro, era tudo vendido, tá bom? E como que surgiram as primeiras propriedades rurais no Brasil? Bom, as primeiras propriedades rurais no Brasil, denominadas capitanias hereditárias, elas surgiram com a chegada dos portugueses, certo? Quando foram erguidos os primeiros engenhos de açúcar, que são aquelas casas com engenho de açúcar, com lugar para plantação, com a senzala, com a casa grande, que está lá na página 42, esse desenho da página 42, quando surgiram esse tipo de fazenda, né, veio com o objetivo de exportar o produto para a Europa. Então, as primeiras propriedades surgiram com o objetivo de exportar produtos para a Europa, sejam eles quais forem, certo? Ou o açúcar, ou o café, ou até o ouro, certo? Tudo que foi conseguido aqui no Brasil. Veja bem, nós temos que ordenar as imagens da história e redigir um parágrafo pequeno, porque senão não cabe nesse espaço que está aqui, tá? Você vai usar esse espaço do seu livro, tá certo, crianças? Para fazer uma explicação dessas três imagens. Então, vamos lá. Vamos ordenar. A primeira coisa que aconteceu foi o engenho aqui no Brasil. A segunda coisa foi a mineração, que do engenho do açúcar pulou para a extração do ouro. E depois da extração do ouro, foi para a produção do café. Então, foram nessas etapas, certo? Primeiro, os engenhos para a produção do açúcar. Depois, a mineração, extraindo da terra o ouro e as pedras preciosas. E depois, o café. Então, essa é a ordem certa da cultura e da riqueza brasileira. Então, o nosso parágrafo ficaria assim. A primeira pintura representa o período da mineração realizada na colônia, certo? A segunda fala do período da produção de açúcar. Ah, tá. Achei que era na ordem dos fatos. Não precisa, viu, pessoal? Não precisa ser na ordem dos fatos, não, tá? Então, eu estou explicando os parágrafos de acordo com as imagens que aparecem no livro, tá? Eu achei que estava pedindo para fazer
de acordo com a ordem cronológica. Não é necessária a ordem cronológica. Então, vamos lá, nosso parágrafo. A primeira pintura, que é essa pintura aqui, representa o período da mineração colonial aqui no Brasil, certo? O Brasil colônia e os escravos fazendo a mineração, extraindo da terra a riqueza. A segunda imagem, certo? Esquece o número agora. A segunda imagem é a produção do açúcar, certo? Nos engenhos de açúcar. E a terceira imagem fala sobre a produção do café, que é a principal atividade desenvolvida no campo. Então, aqui não há necessidade de seguir a ordem cronológica, tá bom? Eu estava lendo aqui para ver se estava certo mesmo, mas está certinho. Podem fazer dessa maneira no livro de vocês. Combinado, crianças? Vamos ler aqui então. Segue comigo a leitura para você não se perder. A mecanização do campo, as máquinas no campo, a modernização no campo, que caracterizou o período do café no Brasil, não trouxe apenas benefícios para a produção. Não trouxe só benefício, pessoal. Trouxe alguns prejuízos aí. Aos poucos, as máquinas foram criadas para acelerar e facilitar a produção do café, certo? E alguns trabalhadores, né, tiveram que deixar os seus empregos, porque a máquina tomou lugar. Aí, então, eles vieram para a cidade para procurar trabalho, que entra no êxodo rural. Então, a modernização não só ajudou, mas atrapalhou um pouco a vida dos camponeses na questão de trabalho. Então, com base nos nossos conhecimentos trabalhados anteriormente, falando sobre êxodo rural, sobre saída da zona rural, sobre a modernização do campo, sobre o tipo de vida das pessoas do campo, vamos apresentar um benefício da mecanização e danos também que essa mecanização trouxe para os fazendeiros. E explicar de que maneira esse período do café no país se relaciona ao êxodo rural. Bom, uma coisa que foi boa, passaram a ter colheitas mais lucrativas, certo? Mas as pessoas que trabalhavam ficaram sem emprego. Então, foi a partir da mecanização que a mão de obra dos trabalhadores rurais foi se tornando menos necessária. Se eles não trabalham, eles não têm dinheiro. Então, eles precisariam ir para a cidade para poder continuar trabalhando e sobrevivendo. Certo, criança? Então, vocês viram que tudo está relacionado. Quando faz uma melhoria no campo ou em qualquer outro lugar, há também os dois lados da moeda, pessoal. Aquilo que é bom, certo? Aquilo que veio agregar, que veio facilitar a vida, mas também aquilo que vem atrapalhar o outro lado, certo? Porque as pessoas podem perder os seus trabalhos. Entenderam? E também a poluição, sem contar com a poluição, não é? Se no campo eram pessoas que estavam trabalhando e agora são máquinas, essas máquinas são movidas com combustível. Todo combustível solta no ambiente a poluição. Então, isso também prejudica a natureza de uma forma em geral, certo? E também a forma de colocar remédios agrotóxicos, utensílios para ajudar na produção, certo? E veneno. Tudo isso atrapalha a natureza, a terra, a água, a respiração das pessoas. E se te colocar muito no alimento, você ingere um alimento com produto tóxico. Então tem que medir aí a água com fubá, não é assim que as vovós falam? Tem que medir a água com fubá, tem que fazer as coisas certinhas. Nem muito, nem pouco. Tem que ser dosado para que seja bom para todo mundo. Tá bom, crianças? Olha, um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa economia e sobre as riquezas que o Brasil ajudou aí, fornecendo e crescendo também.